Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem, Enem 2019, tá? Uma questão que é um assunto, pessoal, que não é muito abordado na prova do Enem, mas que já tem algumas questões aparecendo. Mas não é um assunto que tem uma abordagem intensa, não. É um assunto que foi abordado poucas vezes, mas que tem aparecido questões agora, mais recente, tem aparecido com talvez um pouco mais de frequência, tá bom? Então, olha só, ele fala para nós o seguinte: em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos. Resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Isso quer dizer, se eu botar o tijolo na minha cabeça, vai ter um peso. Agora, se esse tijolo vier e cair na minha cabeça, a força impulsiva, quer dizer, o impulso que ele vai dar na minha cabeça, vai ser maior do que a força que é o peso do tijolo. Ele fala para nós. Que é óbvio, né, pessoal? Uma coisa é botar o tijolo na cabeça, outra coisa é o tijolo cair 10 metros e bater na minha cabeça. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. Qual foi, então, a força impulsiva média gerada por esse impacto? Equivale ao peso de quantos tijolos? Então é assim, ó. Vamos supor, a força impulsiva foi, sei lá, de 30 newtons. O peso de um tijolo é 10 newtons, então são 3 tijolos. São como se fossem 3 tijolos caindo na sua cabeça. Então, eu vou ter que determinar qual foi a força impulsiva que aconteceu ali na cabeça do cara, tá bom? Mas repara que tem duas partes nesse exercício, porque ele não falou a velocidade com que o tijolo bateu na cabeça, tá? Ele falou que foi uma queda livre durante por 5 metros, a queda livre por 5 metros, tá? Então, olha só, vamos lá. Primeira coisa, a massa do tijolo, 2,5 kg, a altura que ele caiu, 5 metros, é uma queda livre, tá? E o impacto vai durar meio segundo, não é a queda, o impacto vai durar meio segundo. Então, a segunda parte, a aceleração da gravidade que ele deu, e a terceira pergunta. Então, vamos lá. Ó. Massa do tijolo, ΔS vertical, 5 metros, ΔT do impacto, meio segundo, e G igual a 10. Bom, beleza. Já que ele está falando de força impulsiva, ele está falando de dinâmica impulsiva. E aí a gente tem que lembrar das regras da dinâmica impulsiva, tá? Que é o seguinte, a primeira coisa, o impulso é a força do impacto vezes o tempo do impacto. Então, o impulso que vai ser dado àquele corpo é a força do impacto vezes o tempo do impacto. Beleza. Mas quem é o impulso? O impulso é a diferença entre a quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial. Onde a quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final. Só que nós vamos supor que o tijolo foi até parar. Então, se o tijolo foi até parar, a quantidade de movimento final é 0. E a quantidade de movimento inicial seria a massa vezes a velocidade inicial do tijolo no momento do impacto. Velocidade inicial no momento do impacto. Quem vai ser a velocidade inicial no momento do impacto? A velocidade inicial no momento do impacto vai ser a velocidade final da queda do tijolo. E aí eu preciso calcular essa velocidade final. Já que ele me deu o ΔS e a aceleração da gravidade, ele falou que o tijolo foi abandonado, então a velocidade inicial da queda é 0, automaticamente você fica v ao quadrado, equação de Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS, ou 2g, que no caso aqui, ΔS. Faz essa conta, velocidade inicial de queda é 0, velocidade final da queda é o que eu quero, 2 vezes 10 vezes 5. Faço a conta tranquilinha,
V ao quadrado igual a 100, V igual a 10. Ah, então quando o tijolo bateu na minha cabeça, a velocidade dele era 10 metros por segundo. É exatamente isso. Bom, aí, feito isso, o que eu faço? Eu venho aqui, impulso, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Final é 0. A inicial, m vezes 10. É igual à força de impacto, que ele quer saber, vezes o tempo de impacto, que é meio segundo. Então, eu vim, ó, quantidade de movimento final é 0, quantidade de movimento inicial é 10 vezes 2,5, igual a força vezes o tempo de impacto. Feito isso, eu vou arrumar isso aqui, vai ficar fácil a conta, né? Você vai ter uma força de menos 50 newtons. Toda vez que a gente vai calcular essa força, nesses casos de frear, a força foi oposta ao movimento. Naquilo que a força é oposta ao movimento, acaba dando esse resultado negativo. Então, quando a força de impulso é a favor do movimento, o resultado vai dar positivo aqui. Quando a força do impulso é contrária ao movimento, o resultado vai dar negativo. Tá, pessoal? É lógico que a gente está usando um artifício aqui, que a gente não se preocupou muito com a condição vetorial, porque não houve mudança de direção, só houve mudança no módulo da velocidade, então a gente fez uma análise escalar, sem tratar com vetores. Aí eu vou ter que... Porque é o seguinte, ele não perguntou qual era a força. Não tem 50 na resposta. Ele perguntou o seguinte, a força impulsiva corresponde ao peso, a quantos tijolos? Tá? Ao peso de quantos tijolos? Então, olha só que interessante. Eu vou calcular qual é o peso do tijolo. Qual é o peso do tijolo? Massa do tijolo vezes G. A massa é 2,5, o G é 10. Então, eu consigo facinho calcular o peso do tijolo, 25 newtons. Assim, um tijolo tem 25 newtons, mas a força impulsiva do impacto corresponde a 50 newtons. Então, é como se fosse 2 tijolos em cima da minha cabeça. Automaticamente, equivale ao peso de 2 tijolos. Por isso, a resposta alternativa letra A, galera. Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.